Você vai estranhar porque eu não tenho um texto bíblico para ler agora, mas nós vamos ler vários textos durante a mensagem. Hoje eu quero falar sobre dicas de investimento para melhorar seus relacionamentos. Repita comigo, dicas de investimento para melhorar seus relacionamentos. Nós vamos falar sobre relacionamento de marido e mulher, pais e filhos, irmãos na igreja, todos os tipos de relacionamentos. Dicas de investimento para melhorar seus relacionamentos. Quem aqui já ouviu falar de Warren Buffett? Buffett, né? Quem já ouviu falar dele? Warren Buffett. Warren Buffett é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Uma pesquisa, em 1997, dizia que de 70 pessoas, ou aproximadamente 70 pessoas deste país que tinham $1 bilhão ou mais, Buffett foi o único que adquiriu sua riqueza através de investimentos. Ele não trabalhou como César, ele não trabalhou como Rafael, ele investiu sabiamente o seu dinheiro e se tornou o homem mais rico da América. Não sei se você sabe, mas ele doou mais de $50 bilhões para charities, né, para organizações sem fins lucrativos. E ainda ficou sendo o segundo homem mais rico da América. Se você nunca ouviu falar dele, eu sugiro que você pesquise sobre ele. Muitos investidores o procuram para conselhos na área de investimentos. A firma dele, chamada Berkshire Hathaway, tem um dos relatórios anuais mais lidos pelas pessoas que estão interessadas em fazer o seu dinheiro render. E foi escrito um livro sobre as suas estratégias de investimento, que é chamado The Warren Buffett Way. O jeito de Warren Buffett. Como é que você pode ficar rico igual a ela? O que não vai acontecer, com certeza. Se você pudesse sentar com este bilionário por algum tempo e receber dele algumas dicas de investimento, você faria isso? Eu faria, confesso. O homem é o gênio das finanças. Eu gostaria de aprender com ele. Mas agora, imagine por um momento que sua família e seus relacionamentos são o seu maior capital. Se você pudesse receber algumas dicas de investimento sobre como melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, você estaria interessado nisso? Nós temos em nossas mãos um tesouro de estratégias de investimento para melhorar os nossos relacionamentos familiares, para melhorar os nossos relacionamentos na igreja, para melhorar os nossos relacionamentos sociais. Este é o manual. A Bíblia, a palavra de Deus em forma escrita, contém inúmeros princípios e preceitos pró-família, pró-relacionamentos. Se nós aprendermos e praticarmos esses princípios e preceitos, eles tornarão nossos relacionamentos saudáveis. Hoje nós vamos olhar algumas dicas. A primeira dica para melhorar seus relacionamentos, tanto familiares como outros, é entender uns aos outros. Repita comigo. Dica número 1. Amém. Entender uns aos outros. Exatamente. Quantos de vocês em casa têm um DVR? Quantos tem? Acho que todo mundo tem, que você não sabe o que é. Quem tem satélite na sua casa? Televisão por satélite. Aurélio? DVR é aquele aparelho que permite que você selecione os canais, que você grave os programas que você quer assistir em outra hora. O negócio é tão sofisticado, a Aurélio mandou instalar um novo lá em casa agora, que eu vou falar uma coisa para você. Cristina pegou um filme pelo meio, ela falou, poxa, perdi o começo do filme. Eu falei, não, vou te mostrar. E mostrei para ela que agora você pode voltar lá no começo do filme. Antes você não podia fazer isso, porque a máquina é sofisticada. Agora, o problema é que a maioria de nós não sabe como usar aquela máquina. Eu mesmo não sei, eu só sei o básico. E só sei alguma coisa porque eu li o manual. Eu quero mostrar para você que existe uma grande diferença entre possuir algo e entender como funciona. Há uma grande diferença entre você ter algo e entender como esse algo funciona.
Se você tem sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, se você tem dificuldade de achar, não se preocupe em procurar a Bíblia. Eu vou citar, porque são muitas passagens hoje, ok? Então eu vou citá-las para você. 1 Pedro 3, 7, diz assim o apóstolo Pedro: igualmente vocês, maridos, coabitem com sua esposa, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vocês os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as suas orações. Maridos, quantos aqui são maridos? Levanta a mão. Nós somos diretamente instruídos nesta passagem para entender nossas esposas. Coabitem com elas com entendimento. Agora, eu sei que alguns maridos vão dizer que é mais fácil entender física quântica que entender suas mulheres. Sim? Por outro lado, algumas mulheres vão dizer o mesmo a respeito de nós homens, não é verdade? Mais fácil entender física quântica que entender meu marido. Mas, embora esse texto esteja dirigido diretamente a maridos, não é uma interpretação bíblica ruim sugerir que o princípio do entendimento, o princípio de entender um ao outro, pode ser aplicado a outros relacionamentos também. O que significa entender outra pessoa? Alguém deu a seguinte descrição: entender outra pessoa significa tornar o que é importante para outra pessoa tão importante para você como a outra pessoa é. Em outras palavras, assim como a pessoa é importante para você, aquilo que é importante para ela deve se tornar importante para você. Isso é entender a pessoa. Você fazer aquilo que é importante para o outro, importante para você também. Está claro? Por exemplo, tinha um pai que não era muito fã de esportes, mas o filho dele começou a gostar de hóquei. É um jogo mais popular aqui nos Estados Unidos que no Brasil, né? E no Canadá mais ainda. E ele começou a se esforçar por levar o filho em todos os jogos de hóquei que ele podia. Isso envolveu gastos financeiros. Ele gastou algum dinheiro, gastou também parte do seu tempo para levar o seu filho. Ele tentava não perder os jogos. Até que um amigo um dia lhe perguntou: você gosta tanto assim de hóquei? E ele respondeu: não, mas eu gosto tanto assim do meu filho. Isso é entender a pessoa. Podemos dizer também, no caso de um marido, né, que sai com a sua esposa para fazer compra, que não é muito comum, né? Entender a esposa significa de vez em quando sair com ela e ir no shopping. Eu sei que é difícil. Eu tenho esse problema. Quem mais tem? Diga amém. Olha aí, ó. Vez que eu disse amém, mas um monte levantou a mão. É difícil, mas de vez em quando é bom fazer isso. É uma maneira de procurar entender nossas esposas, não é? Levá-las para fazer compras. De preferência, dê um cartão de crédito limitado, ok? Amém. Limitado, eu falei, não ilimitado. Como desenvolver um espírito de entendimento? Tirando tempo para realmente conhecer um ao outro. Você quer conhecer uma pessoa? Você tem que gastar tempo com ela. E também fazer questão de realmente ouvir um ao outro. Tinha um camarada aqui nos Estados Unidos chamado York Berra, os mais antigos devem lembrar-se dele, ele era muito engraçado. Ele disse o seguinte: você pode realmente escutar muito apenas ouvindo. Você pode escutar muito apenas ouvindo. O problema é que a maioria de nós não ouve, não paramos para ouvir. Por isso é que Tiago diz em Tiago, capítulo 1, versículo 19: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pais, não existe criança que não goste que os pais prontamente lhe deem atenção. Às vezes a criança não quer a companhia do pai, não quer a companhia da mãe, por quê? Porque não ouve a criança. Não existe filho que não quer ser ouvido. Então, quando você presta atenção aos seus filhos, você ouve os seus filhos, você os ganha. Essa é uma maneira de ganhar seus filhos. E não é só isso, em todos os relacionamentos é assim, precisamos aprender a ouvir. Essa é a dica número 1. Vamos repetir qual é a dica número 1? Entender uns aos outros, ou entender um ao outro. Dica número 2, cumpra as promessas. Vamos lá? Dica número 2, cumpra as
promessas. Você já fez promessa para alguém que você não cumpriu? Você já fez alguma promessa para sua esposa que você não cumpriu? Vou nem falar, né? Alguém disse o seguinte, que nós devemos ser generosos com elogios, mas cuidadosos com promessas. Generosos com elogios, mas cuidadosos com promessas. Pais, nós precisamos fazer tudo o que pudermos para cumprir as promessas que fazemos aos nossos filhos. Esposos, esposas, nós precisamos fazer tudo o que pudermos para cumprir as promessas que fizemos uns aos outros. Filhos que estão aqui, vocês precisam fazer todo o possível para cumprir suas promessas a seus pais. Pai, eu vou estudar mais. Estude. Pai, eu prometo que eu não vou fazer. Não faça. Nós também, adultos, vamos fazer o mesmo. Por que cumprir com os nossos compromissos e honrar nossas promessas é tão importante? Porque todos nós tendemos a construir nossas esperanças em cima de promessas. Construímos a esperança em cima das promessas que nos são feitas. Quando um homem promete que vai amar uma mulher até que a morte o separe, ele dá à mulher segurança, para ela ser tudo o que ela deve ser no relacionamento de casamento. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5, Salomão disse o seguinte: quando você fizer um voto, ou seja, uma promessa, cumpra sem demora, pois tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Nós podemos inferir deste texto que o mesmo é verdade também dos nossos compromissos com outras pessoas. Em outras palavras, nós devemos ser leais. Salomão, escrevendo em outro lugar, em Provérbios 3, 3 e 4, ele diz assim, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. A tradução NLT em inglês diz assim, nunca deixe que a lealdade e a bondade se afastem de você. Seja leal. Seja fiel às suas promessas. Cumpra as promessas que você faz. Quando nós cumprimos os nossos compromissos, quando nós honramos as nossas promessas, isto constrói, isto gera confiança. E não existe relacionamento saudável sem confiança. Não tem como você construir um relacionamento saudável sem que haja confiança mútua. A confiança é o firme fundamento sobre o qual uma família ou qualquer outro relacionamento é edificado. Mas, cumprir promessas, manter compromissos, pode nos custar alguma coisa. Em várias ocasiões da minha vida aconteceram de eu, por exemplo, descobrir que vai haver um evento, ou uma conferência, ou a oportunidade de um passeio, de algo que eu gostaria muito de participar. Eu falo, eu vou. E quando eu olho na minha agenda, eu descubro que eu havia feito compromisso com algumas pessoas aqui na igreja. Ou com a minha família. E eu deixo de ir nessas coisas que eu gostaria de ir, por causa dos compromissos que eu assumi. Nossos compromissos são muito importantes. Porque são eles que fazem com que as pessoas confiem em nós. Quantas vezes eu tive vontade de fazer alguma coisa e abrir mão porque eu tinha feito um compromisso anterior. Às vezes era algo grande que eu poderia fazer e eu vou fazer aquela coisa pequena porque eu assumi um compromisso. Quantas vezes eu oro, Senhor, se possível, permite que a pessoa ligue e cancele. Mas não acontece, lá vou eu para o compromisso, porque tenho que honrar os compromissos que eu assumo. Você tem compromissos ou promessas que você precisa cumprir? Há promessas ou compromissos que você fez que você não está cumprindo? Maridos, esposas, qual foi a última vez que você olhou os votos que você fez no dia do seu casamento?
Votos também são compromissos. Será que alguém aqui já alguma vez se deu ao trabalho de ler, reler, ou assistir um vídeo, um DVD do seu casamento, os votos que você fez, e ver se você está cumprindo aquelas promessas que você fez no dia que você se casou? Quando nós nos casamos, nós fizemos uma promessa de que depois do nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o nosso cônjuge seria o relacionamento mais importante das nossas vidas. E como é que nós demonstramos que realmente o nosso relacionamento com o nosso cônjuge é o segundo relacionamento mais importante das nossas vidas? Só há uma maneira. Será que o nosso tempo e atenção refletem isso? É o tempo que nós gastamos e a atenção que nós damos ao nosso cônjuge que demonstra se estamos ou não honrando aquele compromisso que fizemos ao fazer os nossos votos. Quando você tem mais tempo para seus amigos do que para sua esposa, eu não estou dizendo que é errado, eu vou falar sobre isso depois, mas se você tem mais tempo para não é errado ter amigos, mas se você tem mais tempo para seus amigos do que para sua esposa ou para seu esposo, mais tempo para outras pessoas fora do seu relacionamento familiar do que para a sua família, alguma coisa está errada. As suas prioridades estão invertidas. É o tempo e a atenção que refletem onde realmente estão os nossos principais compromissos. Da mesma maneira, como você pode dizer que você tem um relacionamento com Deus, que este relacionamento é prioritário na sua vida, se você não tira tempo para estar sós com Deus? Você não tem tempo para ler a Bíblia, ou para ouvir, hoje é tão fácil, eu falei aqui na hora dos anúncios hoje da YouVersion, estamos incentivando todos os irmãos que instalem no seu telefone a Bíblia Sagrada, Holy Bible, chamada YouVersion, porque ela tem várias versões em português, várias versões em inglês, espanhol e várias outras línguas. Por quê? Porque ali também permite que nós nos comuniquemos uns com os outros. A gente vai implantar um sistema de comunicação dentro da Bíblia. Porque nem todo mundo gosta de WhatsApp, não é verdade? Nem todo mundo gosta de Facebook. Tem gente aqui que não tem Facebook. Mas todo mundo lê a Bíblia. Ah, será? Você diz, não, Deus é o meu primeiro relacionamento, o mais importante da minha vida, mas você não lê a Bíblia. Você não ora. Como você pode dizer que este é o relacionamento mais importante da sua vida? É tempo e atenção que você gasta, que mostra o quanto o relacionamento é importante para você. Esta é a segunda dica. Cumpra suas promessas. Dica número 3. Demonstre respeito. Vamos lá? Dica número 3. Demonstre respeito. A Aretha Franklin gravou uma música chamada Respect. Respeito. Respeito é algo que todos nós que estamos em algum relacionamento queremos. Não pode haver um verdadeiro relacionamento sem que haja respeito. Na verdade, é praticamente impossível ter um relacionamento profundo com outra pessoa quando não há respeito. Será que esta é a razão por que alguns de nós não estamos experimentando o tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele, porque nós não o respeitamos? Será também que esta é a razão por que alguns relacionamentos familiares não são seguros, porque Deus não é respeitado? Provérbios 14, 26 diz assim: aquele que teme, ou seja, respeita o Senhor, possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Você quer ter um lar seguro? Você quer ter um lar bem alicerçado? Respeite o Senhor. Respeite a Deus. Põe a Deus como centro da sua vida e do seu lar. Porque isso será segurança não só para você e para o seu casamento, mas também para os seus filhos. Outra palavra para respeito é honra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 10, ele diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Quando nós temos prazer em honrar outra pessoa,
isso ajuda a aumentar o seu sentimento de valor. A pessoa se sente valorizada. Ela sente que ela tem valor porque nós a honramos. E como é que nós podemos mostrar que estamos honrando as pessoas nos nossos relacionamentos? Número 1, respeitando a propriedade delas. Muitas vezes, nós, no relacionamento, começamos a abusar e tomar o que é do outro como se fosse nosso, como se tivéssemos direito. Eu tenho liberdade. Há coisas que são pessoais e nós temos que aprender a respeitar isso, seja no casamento, seja em qualquer outro tipo de relacionamento. A primeira coisa, como nós demonstramos honra ou respeito, é respeitando a propriedade do outro. Segunda maneira é respeitando a privacidade do outro. Todos nós precisamos ter nossos momentos privativos. Todos nós precisamos ter o que em inglês se chama me time. Tempo para mim. E no seu me time é o tempo então que você vai também, se você assim quiser, sair com seus amigos, fazer alguma coisa com eles. Eles não podem ocupar o segundo lugar. O primeiro de Deus, o segundo é da família, depois dos amigos. Ou se você é solteiro, tá ok. A menos que você tenha uma namorada, né? Que ela vai gostar. Mas respeitar a privacidade do outro. Em terceiro lugar, nós mostramos que honramos as pessoas nos nossos relacionamentos, respeitando o tempo delas. Nem todo mundo trabalha no mesmo tempo, nem todo mundo trabalha com a mesma agilidade. Há pessoas que precisam não só de tempo para si, mas precisam de tempo para processar as coisas. Se você é daquelas personalidades alfa, por exemplo, você quer as coisas vapt-vupt, mas o outro é vupt-vapt. E aí a coisa complica. Se você é igual mineiro, né? Mineiro diz que é assim, né? Quando você vai com a farinha, o mineiro já está voltando com o bolo. Eu não sei, porque eu morei lá em Minas Gerais, o mineiro é bem tranquilão. Mas nós temos que aprender isso, a respeitar o tempo um do outro. Essa é uma maneira de honrarmos as pessoas. As pessoas que têm mais dificuldade em respeitar os outros são aquelas pessoas que têm o ego inflado, que se atribuem demasiada importância. São aquelas pessoas que são pecaminosamente orgulhosas. Paulo escreve em Filipenses 2:3 para nós sermos humildes, pensando nos outros como melhores do que nós mesmos. Ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Se em todo relacionamento o marido considerasse a esposa superior a ele, e vice-versa, em toda amizade o amigo considerasse o seu amigo superior a ele, e vice-versa, todos os relacionamentos seriam uma bênção. Todos os relacionamentos gozariam de paz e tranquilidade. Dica número 4. Ofereça encorajamento. Vamos lá? Dica número 4. Ofereça encorajamento. O que é encorajar? É animar. Talvez a maneira mais fácil de desenvolver um relacionamento saudável é oferecer encorajamento. Uma atriz bem conhecida uma vez disse: nós vivemos pelo encorajamento. Morremos sem ele, lentamente, tristemente e iradamente. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:11, nos diz assim: portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Animem e ajudem uns aos outros. Como é que nós podemos encorajar um ao outro nos nossos lares? E como é que nós podemos encorajar um ao outro nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, nos relacionamentos da igreja? Como é que podemos encorajar um ao outro? Primeiro, sorrindo. Sorria para alguém do seu lado. Tem um irmão aqui da igreja, alguns de vocês conhecem, chama-se Hércules Souza. O Hércules, de vez em quando, ele comete umas infrações do trânsito. Eu estou falando aqui porque ele fala isso publicamente, tá? Aí, quando a pessoa fica brava com ele porque ele fez alguma coisa errada, ele dá um sorriso.
acabou o problema. A pessoa que quer falar um palavrão já não fala. Quer fazer um gesto obsceno já não faz. Porque o sorriso muda a disposição do outro. Sorrir é muito importante. Já notou que ultimamente quase ninguém sorri mais? Você chega numa loja, a pessoa te atende gentilmente. Hi, can I help you? How can I help you? Blá, blá, blá. Você notou que quase não sorri. Porque sorrir é espontâneo. Você não pode forçar ninguém a sorrir. Eu, esses dias, aluguei um caminhão, 2 caminhões, para transportar algumas coisas, doações que nós ganhamos da igreja, algumas que nós também ganhamos. O rapaz me atendeu super gentilmente. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é que de vez em quando ele dava um sorrisinho. Que é muito raro hoje em dia. Jó, um homem que conheceu a tristeza e a dor, no capítulo 29 do livro, que leva seu nome, estava recordando os dias antes de ele sofrer a calamidade. Ele diz que quantas pessoas ao redor dele estavam desencorajadas, estavam desanimadas, ele diz, eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. O meu rosto alegre lhes dava coragem. Sorrir pode fazer uma grande diferença. Nunca subestime o poder de um sorriso. Um sorriso aquece o coração daquele a quem você o dá. Então, essa é uma das maneiras de você encorajar outras pessoas, através de um simples sorriso. Outra maneira de encorajar as pessoas, com as nossas palavras. Alguém disse o seguinte, nem só de pão viverá o homem. Ele também precisa de um pouco de bajulação. As palavras são poderosas, pelo fato de que elas podem causar um mal enorme, ou elas podem causar um bem tremendo. O que é que você tem dito? O que é que você tem falado às pessoas? Encoraje as pessoas com palavras boas, palavras positivas, palavras de ânimo. Também nós podemos encorajar as pessoas salientando aquilo que é positivo. Uma vez um repórter perguntou a Andrew Carnegie, um grande empreendedor das gerações passadas aqui dos Estados Unidos, por que ele contratou 43 milionários para trabalharem para ele. Você pode imaginar isso? Alguém contratar 43 milionários para trabalhar? E o Carnegie disse que esses homens não eram milionários quando ele os contratou. O repórter então perguntou, como é que o senhor então desenvolveu estes homens para se tornarem tão valiosos para o senhor, que o senhor lhes chegou a lhes pagar tanto dinheiro, ao ponto de eles se tornarem milionários? Não? Carnegie respondeu que as pessoas são desenvolvidas da mesma maneira que o ouro é extraído. Quando o ouro é escavado, várias toneladas de sujeira, é assim, irmão? Aí tem alguém especializado. Várias toneladas de sujeira precisam ser removidas para se obter 1 onça de ouro. Mas quando você entra na mina, você não vai procurando sujeira, você vai procurando ouro. Comece hoje a procurar o ouro nas pessoas ao seu redor. Comece hoje a procurar o ouro do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge e dos seus pais. Comece a procurar o ouro das pessoas ao seu redor. Jesus certamente deve ter visto o ouro nos discípulos que ele escolheu. Porque eles não eram fáceis, não. Mas Jesus viu o ouro. E os transformou daquilo que eles vieram a ser. E por causa deles nós estamos aqui hoje. Jesus viu o ouro das pessoas. E ele vê o ouro em você também. Talvez você diga, minha vida é uma sujeira, tanta terra, tanta
lodo, tanta lama. Jesus vê o ouro. E Ele tem o poder de extrair o ouro que está em você hoje, se você confiar nele, amém? E a outra maneira de você encorajar outras pessoas nos seus relacionamentos é dando presentes. Será que tem algum Barnabé aqui hoje? Em Atos, capítulo 4, versículos 36 e 37, nós lemos: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. José, por causa do seu comportamento, recebeu o apelido de filho da consolação, ou filho do encorajamento. Em outras palavras, encorajador. Uma das maneiras que ele praticou encorajamento foi dando presentes. Se você quiser praticar isso, pode começar a me dar presentes essa semana, tá bem? Amém. Dê presentes às pessoas. Irmãos, eu fico triste como brasileiro quando eu entro num restaurante e fico sabendo que alguns brasileiros foram lá comer e não deram nenhum tipo para o garçom. Acho isso um absurdo. A pessoa lhe serviu, você nem deu um agrado. E tem uns crentes que são tão espirituais, vão lá, deixam um folheto, mas não deixam, não deixam a gorjeta. Eu não entendo isso. É tão bom, né? As pessoas fazerem bem a você e você poder recompensá-las. Porque aquilo que você semeia, inclusive, você colhe. Mas você não deve fazer porque você pensando na colheita. Porque é bom dar presentes. Deus é bom, Ele nos dá presentes. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, eu não posso dar grandes presentes. Dê pequenos. Não são os grandes presentes que contam, são os presentes. É o fato de você dar, e é o fato de você se doar, que é importante para os outros. Minha esposa estava tirando algumas coisas lá de casa, porque a gente ganhou tantas coisas esta semana. Somos muito agradecidos a uma pessoa que nos deu, tanto para a igreja como para nós, várias coisas. Ela falou: tenho tantas coisas agora que eu vou começar a dar as minhas coisas. E aí, a minha filha vai lá nas caixas e acha umas coisas velhas, que para ela, para minha esposa, não tem importância nenhuma. Eu não vou deixar isso aqui. Eu cresci com isso aqui. Sabe o que era? O espremedor de alho. As pessoas valorizam mais as coisas pequenas do que as coisas grandes. Eu cresci com o espremedor de alho. Eu nunca imaginei que alguém fosse isso na minha vida. Cresci com o espremedor de alho. Está vendo? Coisa pequena, é o que as pessoas valorizam. Bom, eu deixei a última dica para o final. Dica número 5. Peça e ofereça perdão. Vamos lá? Peça e ofereça perdão. Alguém, qualquer pessoa que more numa família de qualquer tipo, inclusive na família da igreja, a gente falou sobre isso hoje, não é? Na nossa aula de batismo, sabe que as pessoas vão desapontar e machucar você. Não existe uma família em que as pessoas não desapontem você e não machuquem você. Inclusive na família da igreja. Porque nós não somos perfeitos. Tem gente que veio para a igreja achando que a igreja é perfeita. Não, a igreja é um hospital para gente que reconhece que precisa de ajuda, de cura. Amém? Se você achar a igreja perfeita, por favor, não entre nela, porque você vai estragá-la. Porque você não é perfeito. Não entre, por gentileza. Ok? Um pastor uma vez perguntou ao seu pai e à sua mãe, que estavam casados há 54 anos, quais eram os segredos para o seu casamento longo e feliz? E uma pérola de sabedoria foi a seguinte: você deixa passar um monte de coisas pequenas e perdoa um ao outro. Esse é o segredo, perdoar. Colossenses 3,13 nos diz assim a palavra de Deus: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoar não é natural. Parece muito mais natural carregar a mágoa. É mais natural você levar o ressentimento dentro de você do que você perdoar. Não é verdade? Parece mais natural registrar todos os erros que o outro cometeu em vermelho, num bloco na sua mente,
Parece mais natural pensar em maneiras de se vingar daquele que nos feriu. Parece mais natural. Porém, a Bíblia é clara em sua instrução. Assim como nós fomos perdoados por Deus, nós devemos perdoar os outros. Os espanhóis têm uma história sobre um pai e um filho que pararam de se falar. E o filho saiu de casa. E o pai, mais tarde, saiu para procurá-lo. E ele procurou o filho por meses, sem sucesso. Finalmente, no desespero, ele recorreu a um anúncio no jornal. O anúncio dele simplesmente dizia assim: querido Paco, me encontre em frente do escritório deste jornal ao meio-dia no sábado. Tudo está perdoado. Eu te amo, seu pai. No sábado, 800 rapazes chamados Paco apareceram em frente do jornal, buscando perdão e amor dos pais de quem se haviam alienado. As famílias hoje estão cheias de gente que desesperadamente deseja, aspira por reconciliação. E eu quero terminar dizendo que alguns de vocês que estão aqui nesta noite precisam experimentar esse tipo de perdão de Deus. A Bíblia diz: perdoem as queixas uns dos outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quando eu sou perdoado por Deus, eu tenho capacidade para perdoar quem me magoou, quem me ofendeu. E alguns que aqui estão precisam experimentar esse tipo de perdão de Deus. E você pode experimentar nesta noite, se você desejar. Deus enviou uma carta de perdão. O nome da carta é Jesus. Se você receber Jesus, você receberá o perdão. Vamos inclinar nossa cabeça e orar. Querido Pai Celestial, tua palavra é muito clara a respeito de como nós podemos melhorar os nossos relacionamentos conjugais, nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos com nossos irmãos de fé, nossos relacionamentos com os amigos, nossos relacionamentos sociais. Mas muitas vezes o nosso orgulho e a nossa ignorância nos impedem de fazer isso. Mas nós te pedimos que nos ajudes a colocar em prática estas dicas que aprendemos aqui hoje. Ajuda-nos, Senhor, a desejar entender melhor um ao outro nos nossos relacionamentos. Que possamos começar a tornar importante para nós aquilo que é importante para o outro. Possamos realmente ouvir um ao outro e conhecer melhor um ao outro. Senhor, que também possamos colocar esta outra dica em prática, de cumprir promessas. Porque as pessoas constroem suas esperanças nas nossas promessas. E quando nós cumprimos nossas promessas e compromissos, isso gera confiança. Sabemos que é um alto preço a pagar. Mas se há pessoas aqui nesta noite que têm compromissos ou promessas que precisam cumprir, ajuda-os a fazer isso, Senhor. E que nós possamos fazê-lo demonstrando que queremos cumpri-lo, gastando tempo e atenção, demonstrando às pessoas que seus relacionamentos conosco são importantes para nós, que elas são pessoas importantes para nós. E que aqueles também que estão em falta contigo, Senhor, que dizem que têm um relacionamento contigo, mas não gastam tempo contigo, seja orando, lendo a tua palavra, tendo comunhão contigo, possam também nesta noite se arrepender, começar a gastar tempo contigo e dar atenção. Também, Senhor, ajuda-nos a colocar em prática a dica do
respeito. Ajuda-nos a honrar os outros e dar mais honra aos outros do que a nós mesmos. Senhor, que possamos honrar as pessoas nos nossos relacionamentos, respeitando sua propriedade, respeitando sua privacidade, respeitando o seu tempo. Possamos considerar os outros mais importantes do que nós. E se temos sido egoístas, estamos com o ego inflado, perdoa-nos, Pai. Restaura-nos. Senhor, ajuda-nos também a praticar a dica número 4, oferecer encorajamento. Sorrindo para as pessoas. Encorajando-as também com as nossas palavras. Palavras positivas, palavras que causem um bem tremendo em suas vidas. Possamos encorajá-las também, salientando aquilo que é positivo nelas. Que possamos ver o ouro nas pessoas como Tu vês o ouro em nós. Que possamos, Senhor, procurar este ouro. E também, Senhor, se há pessoas aqui que acham que suas vidas não têm ouro, suas vidas são constituídas de sujeira, de pó, de lama, de lodo, toca seus corações agora também, Senhor, e mostra-lhes que elas têm valor para Ti, e que elas possam se arrepender e se entregar inteiramente a Ti, Senhor. Possamos também, Senhor, encorajar uns aos outros, dando presentes, como fez Barnabé. Que possamos nos lembrar que o valor do presente não é tanto o seu valor monetário, mas o presente em si mesmo. E que o maior presente que podemos dar também é a nós mesmos, e o nosso tempo, e a nossa atenção. E que possamos, Senhor, praticar também a dica número 5, pedir e oferecer perdão. Pai, em todos os relacionamentos há pessoas que nos desapontam e que nos machucam. E para nós, como dissemos, é mais natural levar a mágoa com a gente. Registrar os erros, não querer apagá-los. E pensar em maneiras de vingar-nos daqueles que nos feriram. Porém, Tua palavra é clara, que assim como nós fomos perdoados por Ti, nós devemos perdoar os outros. E se alguém aqui que precisa do Teu perdão também nesta noite, toca o seu coração. Leva esta pessoa a arrependimento para que ela possa ser perdoada. E depois capacita também para que ela possa perdoar outros. E Senhor, se há pessoas aqui que não Te conhecem ainda, que não receberam o Teu perdão em Jesus, que elas possam também ser movidas pelo Espírito Santo nesta noite, para receber a Jesus como seu Senhor e Salvador e assim ser perdoadas. Ainda com a sua cabeça abaixada, se há alguma pessoa aqui nessa noite que sente que precisa do perdão de Deus, precisa entregar a sua vida ao Senhor e reconhecer Jesus Cristo como Senhor da sua vida e seu Salvador. Onde você está mesmo? Sentadinho aí, levante sua mão. Nós vamos orar por você.